Boa noite a todos. Vamos aqui iniciar a nossa terceira live da bateria aí de lives, né, de conteúdo do curso da nossa análise de custos, né? No nosso último encontro, na live número 2, nós basicamente falamos ali da importância do planejamento, da precificação, né, da organização dos números, das finanças do negócio, para poder justamente fazer uma precificação assertiva, né? Naquele momento, nós contamos com o Felipe, né, Oliveira, onde ele apresentou, né, gentilmente, o próprio projeto, né, que ele fez, o Business Plan, né, mostrando justamente o nível de organização, a importância disso tudo, né, nesse planejamento, para justamente, né, fazer essas projeções, sem mesmo necessariamente esse negócio existir, que é uma visão muito interessante e que às vezes é bastante falho para inúmeros empreendedores, né? Ou seja, essa parte do planejamento, né, começar a enxergar o negócio sem necessariamente ele existir na perspectiva física, né, ou mesmo na perspectiva que ainda não abriu um CNPJ, é bastante interessante que a gente já começa, evidentemente, começar a enxergar os números, né? Então, se você ainda não assistiu essa segunda live, onde nós falamos desses aspectos, né, do planejamento e o impacto disso na precificação, e no caso nós falamos de uma indústria, né? Recomendo que você assista a essa live. Já nessa terceira live, que é a live de hoje, né? Nós já vamos abordar um caso mais prático. Aqui nesse caso, nós vamos dar sequência, inclusive, ao desafio que nós temos lá no nosso sétimo módulo, nosso último módulo, né? Do curso de análise de custos, nós temos um desafio prático, onde o Felipe ele vai montar ali uma empresa de treinamentos e consultoria. E no início dessa montagem da empresa, lá no estudo de caso do último módulo do nosso curso, o Felipe basicamente é uma pessoa que está trabalhando nessa área, iniciando as atividades, né? Mas ele está iniciando praticamente sozinho. E aqui, que seria o estágio, vamos dizer assim, número 2, né? Ou seja, a empresa do Felipe ele já começou a evoluir. Então, aqui, a empresa dele de consultoria e treinamentos do Felipe já começou a ganhar nome no mercado. E para isso, obviamente, ele já conta com equipe, já tem uma estrutura de gastos fixos. E qual a análise que nós vamos fazer? Nós vamos analisar justamente esses números, vamos analisar esse projeto e vamos verificar, né, os questionamentos que estão ali na nossa tela, se existe uma atratividade, se existe uma rentabilidade desses projetos. Quando a gente fala de precificar empresas de serviço, de maneira geral, na consultoria, né, enquanto experiência que eu visito em inúmeras empresas, nós temos alguns desafios, justamente porque as empresas de consultorias, geralmente, cada caso nós temos, né, serviços diferenciados. Por exemplo, você tem um serviço de mecânico, você tem um serviço de dentista, você tem um serviço de decoração, você tem um serviço comercial de prospecção, né? Então, existem vários tipos de serviços, né, diferentes, e cada um tem um método, né, de precificação também, obviamente, diferente, né? Você pode precificar com base nos custos, né, e pode precificar também com base no valor percebido, né? Então, é bastante interessante a gente salientar e reforçar isso, né? Que para precificar, eu tenho sim olhar os meus números, os meus custos, mas às vezes uma precificação está muito ligada ao valor de percepção. O exemplo disso, né, quando a gente está falando, por exemplo, de um simples café da manhã, onde você pode comprar um café convencional aí por R$ 1, R$ 2 às vezes, ou mesmo um café mais gourmetizado, né, um Starbucks, por exemplo, que ele vai custar, dependendo aí, né, até às vezes 5 vezes esse valor. Então, quando a gente fala da regra de precificação, a gente também não pode deixar esquecer de reforçar essa questão do valor de percepção. Quero dar aqui as boas-vindas, né? Aretusa, boa noite. Seja muito bem-vinda, né? Está sempre presente aí nas lives. O Alexandre também. O Alexandre, boa noite. Seja bem-vindo aí. Você comentou ali do áudio, mas qualquer coisa, só avisar. A Aretusa, tá tudo bem? Tá conseguindo ouvir bem aí? Acho que o Alexandre comentou ali do áudio. Qualquer coisa, vocês me avisam, tá? Se tiver alguma coisa, né? E aproveitando aqui também, até já que a gente está fazendo as boas-vindas, né? Então, aproveitando o momento, entrou no momento oportuno. Então, boas-vindas aqui ao Cláudio. Seja bem-vindo aqui à nossa live, tá? Áudio ok? Então, vamos dar seguimento. Então,
Dito isso, né, feito essa abertura, tá? Para quem foi chegando agora, tá tranquilo, tá? Depois a gravação vai estar lá na nossa plataforma, vocês podem pegar, mas basicamente a gente só fez uma introdução aí das lives, né? E também do projeto aqui da análise que nós vamos fazer. Então, dito isso, vamos entender as informações que nós temos ali. Então, olha só, as informações foram repassadas pela contabilidade. Foi mencionado, né, que o imposto, né, ou seja, quando a empresa Oliveira Consultoria e Treinamentos, né, que é justamente a continuação do desafio que tem lá no nosso último módulo do curso, ele for prestar consultoria ou treinamento, ele tem a alíquota de imposto de 15,5. Então, 15,5 já é do governo, já tem essa informação. Outra informação que eu tenho também, que para essa consultoria rodar, eu tenho o custo base, né, da mão de obra, que ali a gente tem basicamente o valor de salário mínimo, né, de 1.212, tá? Isso vigente no período que nós estamos falando nesse momento aqui. Obviamente, quem for assistir gravado, provavelmente esse valor vai estar defasado, ok? Então, aqui no momento nós estamos falando de janeiro de 2022. Obviamente, isso aqui é um valor base, né? Então, a gente vai ver que alguns projetos de consultoria, para aquela pessoa executar o serviço, vou pagar os encargos, né? Um valor acima do que está contemplado ali nesse valor de mão de obra. E depois também nós temos os gastos fixos, né? Ali está no período mensal, 40 mil reais. Aqui ele não chegou a detalhar quais são esses gastos fixos, né? Mas, obviamente, aqui, já tendo esse conceito do que significa gasto fixo, basicamente são todos os gastos, todos os elementos que vão acontecer, independentemente da prestação ou não dos serviços, beleza? E aí nós temos alguns questionamentos. Qual o projeto mais rentável? Segundo questionamento, qual a rentabilidade da empresa? Terceiro questionamento, qual o seu parecer técnico, né, sobre esse negócio? E o último, qual sugestão de melhoria você, enquanto analista, implementaria? Quais são esses projetos hoje, né, projetos de consultoria, que essa empresa do Felipe, né, Oliveira, tem? Basicamente, ele está com 5 projetos. Olha só. Primeiro projeto, a característica dele, projeto Sibelius, né? Então, faturamento mensal, então ele já tem um pacote de recorrência de cobrança, uma modalidade de trabalhar. Né? Na consultoria, você pode trabalhar de várias formas, pode cobrar mensal, pode cobrar por hora, por resultado. Então, aqui a gente começa a perceber que a recorrência nesse formato está no pacote mensal, 6 mil reais. E para gerar essa cobrança, existe um custo, tá? Da mão de obra, né? Mão de obra direta, custo efetivo, de 1,5 vezes aquele valor de referência da nossa base. Ou seja, aqui a gente percebe que nesse segundo estágio, né? O Felipe ele não está executando a consultoria, ele está terceirizando, ele está colocando alguém para executar e ele está supervisionando. Então, olha que interessante. Então, para quem não assistiu o módulo 7, está tranquilo, tá? Dá para participar, dá para assistir normalmente a live de hoje, tá certo? Mas no nosso módulo 7, ele fala do primeiro estágio, né? O Felipe, que é uma pessoa empreendedora, estudioso, estudante de ciências contábeis e quer começar a trabalhar com treinamentos, consultoria de gestão. Então, nós temos esse estágio número 1, né, do desafio lá no nosso último módulo do curso de análise de custos, e aqui já temos o estágio número 2, em que ele percebeu que agora é o momento de ele terceirizar o trabalho, né? E ele vai trabalhar na vertente mais de supervisão, já que ele fez o nome do mercado. Temos um segundo projeto, projeto Arrepia, onde a gente tem um faturamento, né, um pacote, um valor maior, 6.600. E, em termos de custo efetivo de mão de obra, 1,5 também em cima do valor base. Então, aparentemente, a gente vê um diferencial nesse segundo projeto, né, um valor ali no pacote cobrado, aparentemente mais atraente. Temos o projeto número 3, projeto Supremo, onde o faturamento é de 5.400 mensais, inclusive com o mesmo indicador de custo de mão de obra. Então, nesses 3 projetos, a gente começa a perceber, basicamente, uma semelhança no custo da mão de obra, mas não tem essa mesma, né, coincidência no valor cobrado. O que é muito natural nos projetos de consultoria, haja vista que cada cliente é único. São desafios diferentes, negociações diferentes, onde, né, um cliente pode, evidentemente, pode pedir mais desconto, ou você, por algum motivo, né, por conhecer ou perceber que às vezes o desafio talvez seja um pouco mais tranquilo, você pode conceder esse desconto, tá? Então, provavelmente a gente já consegue deduzir algumas coisas. E depois ali nós temos mais outros 2 projetos, né? O projeto 4.5, o projeto 4 Vivara, né? Olha só, estão fazendo jus ao nome, então, um projeto, nós temos um valor mensal de recorrência de 9 mil reais, e inclusive, olha o que já chama atenção, nós já temos um custo efetivo de mão de obra de
3. O que significa isso? Então, nós vamos pegar aquele valor base, multiplicar por 3, né? Então, nós percebemos que ele é o dobro dos projetos anteriores, né? Então, apesar dele ter um faturamento maior, começa a perceber também que justifica em virtude de serviço, de pessoas, ou mesmo responsabilidade para entregar esse projeto. E o quinto e último projeto, né? Projeto Marinho, um faturamento que geralmente salta até os olhos, né? Comparado aos anteriores, R$ 24 mil mensais, né? Então, esse aqui já é um faturamento bacana, né, nos projetos, né? Conjuntura aí do portfólio de projetos ali do Felipe, né? No entanto, a gente não pode esquecer, olha o custo, né? Aproximadamente quase 10 vezes, né? Tá 9,9, né? Estou arredondando ali para cima. Então, se eu comparar com o projeto Vivara, ele é 3 vezes maior em termos de custo. Se eu comparar com os outros, então, né, é um desafio maior. Então, acaba justificando o faturamento. E aí eu quero perguntar para vocês, sem fazer conta, com base no que a gente introduziu, a gente já leu esse case aí, né? As informações da empresa de consultoria do Felipe, as informações da alíquota de imposto, o valor da mão de obra base, o valor do gasto fixo, os 5 projetos que ele tem, os valores que ele cobra por cada projeto e o custo também das pessoas executadas. O que vocês acham? Qual que é o projeto mais rentável? O que vocês acham aí? Vou fazer conta. Aproveitando aqui, vamos dar boas-vindas também, enquanto o pessoal vai pensando aí, né? Vai digerindo as ideias. Boas-vindas aí ao Elaio, né? Acabou de chegar aqui, entrar, seja bem-vindo. Está sempre também participando aí das lives, né? O que vocês me dizem aí? Projeto Sibelius, Arrepia, Supreme, Vivara ou Marinho? O que vocês diriam que seria um projeto mais rentável nessa perspectiva financeira? Dá para responder isso sem fazer uma conta? Só devo olhar o faturamento? O que vocês acham? O que chama mais atenção aí? Vocês, enquanto analistas, né? Vocês me diriam, dá para ter uma prévia já disso daí, sem fazer uma continha, ou não dá para responder isso ainda? E, além disso, quando vocês vão pensando, qual seria o caminho para analisar essa rentabilidade? Como é que eu faço para responder isso? Qual é a maneira correta? Vocês me dizem. Como que eu faço para saber qual é o projeto mais rentável? É analisando faturamento? É outro indicador? E que indicador que é esse, né? Eritus até colocou. Não dá para responder sem fazer conta. E que conta que eu tenho que fazer? Como é que faz para responder isso? O que vocês me dizem? Rentabilidade do projeto, rentabilidade da empresa? Que tipo de cálculo nós temos que fazer? Quem sabe faz ao vivo. E aí, o que vocês me dizem? Quem está participando aqui do ao vivo? Aretusa, Alexandre, Cláudio, Elaio. O que vocês me dizem aí? Alguma palpite? Qual rumo a gente pode tomar nessa vertente aí de cálculos? Sem palpites? Se vocês estivessem lá prestando consultoria para uma empresa, o cara está lá te pagando, te contratou, deu um voto de confiança, e ele te fez essa pergunta, você tem essas informações, né? Buscou essas informações na entrevista e ele faz essa pergunta e você tem que responder. Como é que você responderia? O que vocês fariam? Não vale digitar no Google, hein? Ué, só para começar, eu acho que teria que começar avaliando o faturamento, tirando todas as despesas, né? De imposto, tudo que é lançado na nota fiscal, os abatimentos, para a gente ter pelo menos o mínimo da noção, né? Isso. E como é que chama esse negócio? Quando eu pego o faturamento, tiro os impostos, vou tirando os outros gastos, tem um termo para isso. Isso. Margem de contribuição, né? O Alexandre colocou ali no chat. Então, ou seja, o que eu tenho que fazer aqui? Eu já vou montar como se fosse uma estrutura de DRE para saber, faturamento não é lucro líquido, porque existe um custo de pessoas trabalhando. Existe, de certa forma, o fisco, já é um imposto deduzido da fonte. Então, eu vou tirar esses itens variáveis, né? Que os impostos são despesa variável, então aqui já vai a importância de a gente saber classificar as informações. O que os impostos são despesa variável? Variação em virtude da venda. E também os custos, né, variáveis. Quem são os custos variáveis? São as pessoas. Cada projeto, eu percebo que ele tem pessoas com custos diferentes. Então, abrir um projeto, eu vou ter uma pessoa específica para aquele projeto, né? Então, aquela pessoa que está dedicada naquele projeto, ele é um custo variável. E, ao mesmo tempo, também eu tenho gastos que são comuns. São os gastos fixos, né? E esses gastos comuns que são um grande desafio. Eu costumo dar uma analogia desses gastos comuns, são semelhantes
quando a gente vai ali no momento de confraternização, né? Tá ali numa mesa de bar, ou vulgo boteco também, e aí chega aquela conta, e o pessoal sentou, sorriu, a conta dividiu, faz a divisão, né, de uma coisa que é comum. Obviamente, quando a gente faz essa divisão, nem sempre os valores, né, que vão ser rateados vão ser justos. E por isso que é bastante usado o termo de margem de contribuição, que a margem de contribuição é o preço de venda menos as despesas variáveis, que nesse caso aqui são os impostos, menos os custos variáveis, nesse caso aqui é a mão de obra. E eu vou achar, né, uma margem de cada um desses projetos, conhecido como contribuição, justamente ele vai contribuir para essa composição dos gastos, né, globais, totais ali da empresa. Caso eu queira também, eu posso ratear esses gastos fixos, né, fazendo um critério de rateio, quantidade de projetos, faturamento, né? A gente pode pensar num critério que seja interessante para analisar a margem líquida também desses projetos e até verificar se existe, né, uma margem líquida. Okay? Isso, deixa eu ver o que o pessoal perguntou. Professor, então, faço o cálculo do CAC. O que seria esse CAC aqui? Conta para mim enquanto eu vou abrir uma aba. Vou abrir outra aba aqui, então. Deixa eu dar um zoom aqui. Vamos construir do zero. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, faturamento, elementos. Depois eu vou colocar aqui os impostos. Já sabe que é uma despesa variável. Depois eu vou colocar aqui a mão de obra direta. Vou abreviar, tá? Eu já sei que é um custo variável. E vou ter a margem de contribuição. Montando aqui a estrutura do meu DREzinho gerencial. Depois eu vou ter os gastos fixos e o resultado líquido. Se for positivo, é lucro, tá? Beleza. Aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar os nomes dos projetos que nós temos. Né? Projeto Sibelius, Arrepia, Supreme, Vivar e Marinho. Então, como ele deu os números também, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e aqui um total. Certo? Para a gente já ter esses valores de projetos. E eu vou fazer aqui só uma purpurina, tá? Só para chamar um pouquinho mais a atenção. Vou destacar aqui só essa linha de cabeçalho, só para a gente já começar a dar um destaque aqui também. Beleza. Vou deixar aqui a linha de margem de contribuição também com certo realce, para a gente observar como é que vai ser esse resultado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar os faturamentos de cada um desses projetos. Então, projeto número 1, já vou deixar aqui vinculado. Faturamento de R$6.000. Projeto número 2, né, um faturamento de R$6.600. Né? Então, observe que aqui nesse momento eu estou simplesmente colocando igual e colocando uma referência, né, naqueles projetos que estão ali. Então, basicamente é isso. Igual, eu vou lá na abinha e clico, tá? Projeto número 4, R$9.000. E projeto número 5, de R$4.000. E eu já vou fazer aqui também um somatório, usando a função soma. Usa a função soma, clique, segura, arrasto, ou simplesmente também com o mouse, né? Eu posso fazer essa seleção dos intervalos, né? Intervalo que eu desejo somar nesse caso, certo? Por que eu preciso fazer isso? Como eu estou montando aqui uma estrutura de DRE, eu já vou considerar, nesse caso aqui, qual é o meu faturamento. E olha só, qual foi o faturamento? Dá uma olhadinha lá. Vê se está legal também o zoom, pessoal. Precisar, vou dar só mais um pitadinho aqui para ficar bom. Custo de aquisição do cliente. Não, vamos analisar só a parte financeira mesmo, por enquanto. R$51.000, né? O pessoal até fala, 51 é uma boa ideia, né? Brincadeira. Mas vamos pensar juntos. O gasto fixo é quanto? Vamos voltar aqui. Olha lá, quanto que é o gasto fixo dele? 40 mil. Legal. Então, peraí. Então, eu tenho um gasto fixo de 40 e minha empresa fatura 51. O que vocês acham disso? Uma empresa fatura R$51.000 mês e tem um gasto fixo de 40. Você acha que faz sentido na perspectiva financeira? Vocês me dizem. Aumentei o zoom aqui também, vai ficar do mesmo tamanho. Então, gasto fixo de 40, faturamento de 51. Um negócio meio questionável, né? Porque
Se a gente for fazer conta, o quanto que 40 representa, né? Nos 51, 1.000, dividido por 51, vou colocar esse percentual, ó. Então, 78%. Então, começa a pensar, opa, então, será que o meu gasto fixo não está muito inflado? Ou será que, né, eu não estou precificando de maneira correta? Mas fato é que vem alguns questionamentos. E a preocupação, porque se 40 mil é só o gasto fixo, eu tenho que lançar ali a parte do governo, que são os impostos, tem que lançar o variável. Será que vai dar certo isso? Já começa a ficar com certo receio, né? Mas vamos aqui fazer o processo Jack, né, por partes. Vamos lançar os impostos. Os impostos aqui ele falou que é 15,50, né? Ou 15,5 em cima daquele faturamento. Então, como nós vamos fazer? Vamos selecionar aqui a linha, né, B2, né, projeto 1, né, relacionado ao faturamento, e vamos multiplicar lá na guia de informação pelos impostos, né, de 15%, coluna B, linha 3. Inclusive, eu vou congelar essa informação apertando F4, porque aí eu vou arrastar e ele vai calcular os impostos para todos, que basicamente é 15,50 para todos os faturamentos, tá? Então, por isso que eu congelo essa última informação aqui, para ele poder justamente fazer essa conta para mim, para todos os períodos, tá certo? Então, aqui eu já vou arrastar, ele já vai fazer automaticamente, ó, em cima dos 6.600, ele está indo lá e calculando os 15%. Isso aqui eu vou só aplicar a função de soma, né, para verificar o total dos impostos. Inclusive, se eu quiser, eu faço uma análise vertical. O quanto que 7.905 representa em 51 mil, para certificar se realmente o meu cálculo está correto. Então, 7.905 representa 15,50% em cima do faturamento. Então, realmente está correto o cálculo, beleza? Então, eu já sei que de 51 mil reais que eu faturo, aproximadamente 7.900 vai para os cofres públicos que estão relacionados aos impostos, beleza? Pessoal, eu estou fazendo aqui, mas vocês podem ficar à vontade, tá? Quem está participando ao vivo, se tiver alguma dúvida, questionar, se eu estiver indo rápido demais, vocês podem ficar à vontade, falar, opa, vai com calma, essa parte não entendi, repete, tá? Quem está participando aí do online tem essa vantagem de interagir, questionar, tá certo? Então, fiquem à vontade nesse aspecto. Perfeito. Então, aqui nós calculamos o valor dos impostos. Segundo ponto, nós vamos calcular a questão da mão de obra direta, que é o custo variável de cada um dos projetos. Então, pelo que a gente percebeu, nós temos um valor base, né, de hora, que nesse caso está espelhado ao salário mínimo atual, e cada projeto tem um custo em cima disso, né? Então, o projeto número 1, ele tem uma base de, vamos lá então, 1,5, então eu vou selecionar esse 1,5 multiplicado pelo valor base de mão de obra, que é 1.212. Tá? Então eu vou pegar 1,5 e multiplicar por 1.212. Vou achar um custo ali de mão de obra de 1.818. Inclusive, esse mesmo custo vai repetir para o projeto 2 e 3. Porque a gente sabe disso, porque é o mesmo 1,5. Tá? Aqui eu vou só repetir esse cálculo, que caso a gente mude algum parâmetro, alguma variável do projeto 2, ele já fica vinculado. Então, 1,5 vezes 1.212. Passa aqui, vai dar o mesmo resultado. E mesma coisa para o projeto 3. 1,5 vezes 1.212. Já o projeto número 4, a gente já sabe que ele vai ser o dobro disso, justamente porque o índice é 3, né? Então, é 3 vezes 1.212. Ah, então esse projeto provavelmente a gente já pode subentender que envolve mais pessoas, envolve um desafio maior. Então, por esse motivo, até tem um faturamento diferenciado, né, comparado aos demais ali, tá? Mais ou menos na casa dos 6 mil reais. Já esse último projeto, a gente já viu que o faturamento dele é muito alto, então a gente vê que também ele tem um custo, né, de mão de obra, ó, quase 10 vezes, né? 9,90. Então, 9,90 vezes 1.212, tá certo? Então, eu percebo que ele tem uma mão de obra de 12 mil, inclusive, olha, 12 mil é metade de 24 mil. Praticamente 50% está ficando ali nas pessoas, na mão de obra. Aqui eu vou aplicar aquela mesma função de soma, tá? Para não montar a função de novo, eu copio da linha anterior. Ctrl C, Ctrl V. Já faço ali, né, uma função de soma para ele totalizar o quanto que eu estou gastando com essas pessoas. Já visto que elas estão executando esse projeto. Perfeito? Inclusive, se eu quiser também, posso fazer essa análise vertical. O quanto que 21.090 representa 51 mil. É a mesma coisa de uma regra de 3. 51 mil é 100%, 21.090 é X. Fazendo direto,
é os 21.090, dividido, né, pelo faturamento. Então, já vejo aqui que tem um percentual, né, bem significativo, aproximadamente 41% ali, né, tá ligado ali à mão de obra, às pessoas. E o que eu vou fazer? Calcular nosso primeiro indicador, margem de contribuição. O que é a margem de contribuição, então? É o meu faturamento menos os impostos, menos a mão de obra. Faça a primeira fórmula, né? 6.000 menos 930, menos 1.818, vai dar 3.252, e vou arrastar para todos aqui. No último, se eu quiser, eu posso arrastar também, mas eu faço essa função de soma. Matematicamente, tanto faz, né? A gente arrastar ou fazer a soma aqui. Eu vou encontrar a minha margem de contribuição relacionado aí à empresa. Então, tem as margens de contribuição de cada um dos projetos e tem as margens de contribuição relacionadas à empresa. Agora eu pergunto para vocês, nós já fizemos os cálculos. E aí, o que vocês me dizem? Dá para responder qual é o projeto mais atraente, considerando isso que a gente já fez? O que vocês acham? Não. O Alexandre falou que não dá. O que falta aqui, Alexandre, para responder? Calma aí que meu celular tá meio. Tem que ser em percentual, né? Ela. Aí, ó. Tem que pegar o percentual. Por quê? Porque se eu for pegar o monetário, eu vou tendenciar uma análise errada. Porque os valores de preço são diferentes. Eu cobro preços diferentes. E se eu faço uma análise só olhando o valor monetário, provavelmente eu vou tomar uma decisão errada. O que seria essa análise em percentual? Qual é a minha margem de contribuição em percentual? Então, a gente cria aqui, vamos criar aqui abaixo. Por exemplo, o projeto 1, R$6.000 é 100%. A margem de contribuição, que é 3.252, é X, que resumindo é aquela mesma análise vertical, né? 3.252 dividido por 6.000. Basicamente essa conta. Tá? Ou seja, eu vou verificar em percentual quanto que está sobrando. Né? Então eu vejo que do projeto número 1, em percentual, 54,20. Ou seja, os impostos e a mão de obra estão absorvendo a diferença. Por isso que está sobrando 54,20. Faço a mesma coisa para os demais projetos. E aqui sim eu vou ter uma análise, né, da empresa. Né? Olha só. Com base nesse indicador em percentual, eu posso responder qual é o projeto mais rentável? O que vocês me dizem? Agora dá para responder? Então, eu vejo que o projeto número 1, ele tem uma margem de contribuição em percentual de aproximadamente 54%. Projeto número 2, 56%. Projeto número 3, 50%. Projeto número 4, 44%. Projeto número 5, 34%. E a margem de contribuição da empresa, de maneira geral, está em torno de 43%, que basicamente aqui é os 22.005 dividido por 51, né? O quanto que esses 22 correspondem no total, né? Batendo ali o nosso número, né? Então, bateu do global da empresa. Então, eu percebo que tem alguns projetos que têm margem de contribuição maior e tem outros projetos que têm margem de contribuição inferiores. E uma coisa que chama bastante atenção, aquele projeto que tem um faturamento de R$24.000 não é o projeto mais rentável. Olha só que interessante. Em termos de percentual, se a gente for analisar. Por que ele não é o projeto mais rentável? Ele tem 34% de margem de contribuição. Significa sim que ele tem um maior faturamento, mas em termos do que sobra para contribuir com os gastos fixos, ele tem um percentual muito baixo. Se a gente analisar, olha só, metade já fica na mão de obra. 50%, que é metade de 24%, fora os impostos. Então, por isso que ele tem uma margem de contribuição baixa. Na prática, saindo dessa perspectiva de cunho financeiro, ter um projeto com faturamento alto é bom? Lógico. Todo mundo quer ter um projeto aí, nesse caso de consultoria, com faturamento alto. Mas, pensando em algumas perspectivas que saem dessa viés financeiro, quando eu pego um projeto, igual esse caso, que possui um faturamento, uma empresa, na verdade, que fatura R$51.000, que a gente está brincando, uma boa ideia, e só um projeto fatura 24, basicamente fazendo conta rápida, arredondando, é quase metade. Vamos pensar em nível estratégico. Então, se eu fatura mais ou menos quase 50 mil, eu tenho só um cliente, só um deles já fatura 24.
Resumindo, eu estou na mão dele. Entre outras palavras, é isso. Então, se esse cara vir ameaçar cancelar, essa empresa vai dar uma balançada, porque ela corresponde a metade de faturamento. Lógico que tem os pós e os contras, né? Então, nessa perspectiva desse porte de faturamento, quando eu tenho uma empresa que tem um cliente, na verdade, com esse nível, então eu tenho que tomar muito cuidado para não ficar refém. E quando eu olho o custo de mão de obra, eu já meio que percebo que essa empresa está quase refém mesmo. Porque ela tem tanto um faturamento alto, como um envolvimento de custo de pessoas alto também. E aí? Se esse cliente não quiser renovar comigo, o que eu vou fazer com essa mão de obra? É fácil relocar em outros departamentos? Não é fácil? Como que eu vou fazer? Então, aqui não é uma decisão, é uma análise, algumas reflexões que a gente tem que fazer. Enquanto isso, se eu olho aqueles outros projetos, principalmente aqueles três, que tem uma média quase R$ 6.000, eu vejo que em percentual, ele tem uma margem acima de 50%. Uma margem boa. Só que em termos monetários, ele não corresponde à mesma coisa. Só que o que acontece? Quando eu pego, ou tendencio a pegar esses tipos de projetos, fazendo uma análise saindo um pouquinho talvez da parte financeira, eu vou tendenciar, por exemplo, fazendo ali na média, né? 6.000, 6.600, 5.400. Esses três projetos estão na média de 6.000. Então, esses 6.000, né? Obviamente, eu precisaria ter, para ter o mesmo faturamento daquele de 24, 4 projetos. Ele equivale a 4 projetos daquele ali. Só que o que acontece? Se eu tiver 4 projetos, eu vou pulverizar. E aí, quando o cliente ameaçar, cancelar, desistir, né? Que é uma consultoria, tudo, né? Empreender, o cliente pode sair, voltar, vai depender do contrato também, da modalidade. O contrato é anual, semestral, trimestral, né? Ou ele pode cancelar todo mês. Tem que analisar essa estratégia também é importante. Mas o fato é quando eu começo a pulverizar a minha carteira, eu reduzo o risco. Isso aí é a mesma coisa na análise de investimento, né? Claro que não é o objetivo aqui falar disso. Os grandes influencers, né? Inclusive os maiores investidores também sempre falaram isso, para você diversificar. Não colocar todo o seu investimento num único ativo, você tem que diversificar, porque se acontecer alguma coisa com aquele ativo, você está, desculpa o termo, enrolado. Né? Então aqui na empresa é a mesma coisa. Então se você aposta todas as suas fichas num único cliente, você perdeu o poder do empreendedorismo. Aí você vai para uma outra área. Inclusive eu achei até um termo, uma palavra nova, né? Inclusive eu peguei isso de um vídeo, não me recordo qual. Você vai para uma área que mescla o empreendedorismo com o CLT, o empregadorismo. Você está empreendendo, mas ao mesmo tempo empregado. E tem muita gente que está nessa esfera. Abre uma PJ e está 100% dependendo da empresa. Isso quando o empresário, né, não faz, às vezes, de má fé ou de alguma coisa, diretamente essa proposta, o pessoal aceita. Né? Claro que a gente está aqui julgando ninguém, né? Nem o empresário, nem a pessoa que às vezes precisa trabalhar, mas o fato é que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu abro um CNPJ, não é para ficar vinculado só a um cliente. Isso aí não é empreender. Isso aí é ser empregado, é um CLT disfarçado. Então, quando eu vou empreender, eu tenho que pulverizar os meus clientes para sair dessa questão de risco. Então, tomem cuidado nesse aspecto, principalmente se tiver um cliente que ocupa 50% ou mais do faturamento. Então, vai além um pouco essa análise aí da perspectiva financeira, vai além de uma perspectiva estratégica. Ah, Eduardo, mas eu quero, sinto tranquilo tendo uma empresa com faturamento alto. Ok. Ao mesmo tempo você está tranquilo, ao mesmo tempo não, porque se o cliente cancelar, você vai ficar realmente, né, vai ficar na mão dele, talvez você vai até reduzir o seu preço, né, você vai até trabalhar mais, tomar bastante cuidado, tá? Então, quando a gente faz esse tipo de análise, a margem de contribuição consegue medir isso para nós, consegue analisar. Claro que vai muitos aspectos além dos números, conforme nós enumeramos vários aqui, certo? E como é que eu faço para verificar e certificar se a empresa é rentável? Porque basicamente a gente respondeu a primeira pergunta. Né? Nós já respondemos e verificamos que existe a rentabilidade dos projetos, conseguimos enxergar quais são rentáveis ou não. Agora nós precisamos responder a segunda. Será que a empresa é rentável? Bom, então eu sei que ele teve R$ 22.000 aproximado de margem de contribuição. Ele tem R$ 40.000 de gasto fixo. Me conta aí. Se ele tem R$ 22.000 de margem de contribuição, que é a diferença do que ele cobra do cliente, menos impostos, menos a mão de obra que eu pago para as pessoas tocar aquele projeto, sobra 22. Só que eu tenho 40 mil de estrutura, que é o gasto que vai acontecer independente de faturamento. O que vai acontecer nessa situação aqui? Prejuízo, olha só, de 17, quase R$ 18.000 aproximadamente.
E é um valor significativo, né? Então, aqui eu já consegui concluir, ó, essas duas primeiras respostas. Qual é o projeto mais rentável e qual a rentabilidade da empresa. Então, não existe rentabilidade. Ele está num percentual de margem líquida totalmente negativo, não tem? Olha só. Então, 17, inclusive a gente pode até fazer uma análise aqui vertical também para verificar qual é o percentual. Então, 35,28. A cada 100 reais de venda, ele está perdendo 35 reais aproximadamente. Então, nesse sentido aqui, não está a situação rentável. Aí eu quero perguntar para vocês, né, que aqui ele até pergunta, qual o parecer técnico sobre o assunto e qual sugestão de melhoria você implementaria? Então, aqui, a gente é um analista, a gente é um controller, ou consultor, ou mesmo gestor. Nós somos as pessoas que têm poder de decisão. Nós estamos com essa informação em mãos e precisamos decidir algo com base nessa informação. O que vocês aí, né, com base no que a gente apresentou, a gente analisou, então a gente viu que existe mais contribuição positiva, inclusive algumas bem atraentes, só que na hora de analisar, jogar o gasto fixo, a gente viu que a margem líquida do negócio não está legal, não está atraente, né? O que vocês aí recomendariam, né? Vocês alterariam, né? Qual é a sugestão que vocês dariam para um cliente, no caso, se você tivesse essa posição, essa autonomia, né? De dar esse parecer técnico, qual seria a visão que vocês colocariam? Eu queria ouvir vocês. Inclusive no chat ali, vendo agora, eu vi que o pessoal já estava respondendo, né? Qual é o projeto que deu mais atratividade? Foi o segundo, né? Fazendo alguns comentários que a gente falou também, da dependência do cliente, né? Bacana. Não entendendo o mercado, questão do risco, show de bola. E aí? Fecha a empresa? Qual a opção que tem? Altera o preço, não tem muito o que fazer. Fazer uma análise da empresa para saber se esses gastos são realmente necessários, priorizar o que precisa, cortar o que não é. Ótimo. Então a gente tem um negócio que chama gasto fixo. É o gasto da estrutura para manter a operação. Primeira coisa que a gente já vê, 40 mil para 51 mil. É um negócio meio, né? Talvez meio desproporcional. Então, primeira coisa, como nós não temos detalhamento do gasto fixo, é fazer o que o Alexandre colocou ali no chat. Quem são esses gastos fixos? Enumerá-los. Por quê? Porque eu consigo verificar quem são, e assim como uma unha, né, que periodicamente a gente vai lá, corta, né, e as moças vão lá, vão até no salão, faz a unha, o cabelo, tudo mais, você dá um trato, você dá uma lapidada. Porque se o gasto, se você não ficar analisando ele tende só a crescer, e às vezes sua empresa fica insustentável. Então, uma das primeiras ações seriam fazer uma análise desse gasto fixo, entender o que é ele, para poder verificar a possibilidade de cortar. Na grande maioria dos casos, tá, gente? Eu criei esse estudo de caso, não foi do nada, né? Tô pegando algumas situações. Na grande maioria dos casos, né, comentando algumas situações práticas, geralmente esse gasto fixo está muito ligado ao Prolabore, nesse caso que é a empresa do Felipe, né? Oliveira. Então, como o Oliveira está empreendendo, está colocando pessoas para trabalhar em cada um dos seus projetos, ele está supervisionando, então, geralmente, nessas empresas, eles acabam tendo a maior parte daquele gasto fixo sendo a retirada dos sócios. Isso acontece demais, principalmente, né, nas empresas aí onde a gente acaba visitando, fazendo esse processo de consultoria. Obviamente, altera o número, a situação, mas são casos bem semelhantes. Quando isso acontece, gente, se você pegar um caso desse, a gente tem que ter todo um cuidado de, ao mesmo tempo, puxar a orelha do empresário, porque o problema é ele. Então, ele está te contratando e o problema é ele. Ou seja, você tem que falar, ô empresário, você pode sim retirar o seu Prolabore, né? Vamos supor que seja 30 mil reais. Pode sim retirar esses 30 mil reais. Só que para isso você tem que aumentar o seu faturamento. A sua empresa não comporta você fazer essa retirada nesse patamar de faturamento. Então, quando a gente começa a enxergar os gastos fixos, a gente já começa a pontuar as soluções. Ou pode ser, às vezes, também que o pessoal está pensando na perspectiva de longo prazo. Às vezes alugou um prédio muito grande e esse prédio não faz muito sentido pela quantidade de projetos. Aí está pagando o aluguel e as salas estão ociosas. E fato é, se eu demorar demais para tomar uma decisão, essa empresa ela não vai existir mais. Brevemente ela vai fechar. Deixa eu ver o que a Aretusa colocou. Se caso começarem a analisar a precificação do seu serviço, daria uma estratégia para mudar esses gastos. Outra possibilidade também, né? Então, duas vertentes. Primeira, verificar a questão do gasto. Em termos de margem de contribuição, aparentemente, pelo que a gente viu, como ela está legal, seria estudar essa análise do gasto fixo. Segunda possibilidade seria
ou aumentar o valor de percepção, que entre outras palavras é aumentar o preço de venda, ou aumentar a quantidade de projetos, que é aumentar o faturamento. Então, basicamente, tem duas formas de aumentar o faturamento. Ou você aumenta a quantidade, volume, ou você aumenta preço. E geralmente aumentar preço, a recomendação é você aumentar o valor de percepção, igual o exemplo que eu dei inicialmente aqui na live. Né? Um simples café aí numa padaria costuma ser R$1,50, R$2, dependendo, né? E um café na Starbucks, você vai pagar 5 vezes mais do que isso tranquilamente. Por quê? Experiência. Tem um valor de percepção diferente. Né? Então, isso acontece, né, em tudo que a gente vê. Né? Então, por exemplo, você tem serviço de academia num valor, né, e você vê que é um serviço mais básico, e às vezes você tem um serviço de academia num 2, 3 vezes aquele valor, que é um serviço mais premium. Então, isso acontece. Então, também, obviamente, pode ser feita essa análise, que tipo de serviço está sendo oferecido para o cliente, verificar se tem a possibilidade de aumentar o valor percebido. Na prática, qual é o desafio? Se você já cobra um valor para um cliente, ele não vai aceitar mudar o preço. Principalmente se aumentar muito. Ninguém vai aceitar. Você aceitaria, né? Por exemplo, você compra lá sempre, né, até uma questão que o pessoal comentou bastante 2 anos atrás, no último ano. Pagar mais por um pacote de arroz, por 1 litro de gasolina. Então, às vezes o pessoal paga porque não tem jeito, está subindo as coisas. Mas se você tivesse o poder de controle, se fosse algo, de certa forma, que daria para cortar, você provavelmente não ia aceitar esse aumento. Então, se alguém vir aumentar o valor da consultoria, né, simplesmente, né, de um momento para o outro, 50%, 30%, você vai acabar perdendo o projeto. Então, além dessa questão de analisar o gasto, uma possível solução, principalmente considerando que talvez esse gasto não seja possível reduzir, seria aumentar o faturamento. Aí eu pergunto para vocês, mas qual o faturamento que eu tenho que ter, considerando essa situação que não tem essa possibilidade de reduzir o gasto fixo, qual o faturamento que eu tenho que ter para ter uma margem de lucro? E aí, vocês sabem fazer essa análise, esse cálculo, essa engenharia reversa? Então, hoje eu sei que minha margem é 35% negativo. Então, quanto que eu precisaria faturar primeiro? Para ter o ponto de equilíbrio contábil. Para faturar, o faturamento equilibrar todas as contas e zerar o lucro. E depois, segundo momento, qual é o faturamento para ter uma margem de lucro, sei lá, de 10, 15, 20%? Como é que eu faria isso? Vocês sabem? E aí, essa é uma pergunta bacana, hein? Como é que faz esse negócio? O Alexandre falou, margem de contribuição unitária. E nesse caso tem vários projetos. Qual margem? De qual projeto que eu uso? Do 1, do 2, do 3, do 4. E aí? E esse, gente, é uma dúvida que eu vejo de muitos empresários quando começa a ter um pouquinho de clareza. Seria usar os números, começa a enxergar eles, mas começar a usar de uma maneira estratégica. Né? Tem uma forma que a gente usa para fazer isso. Tá? Eu vou tentar usar ela de maneira mais didática possível. Tá? Resumidamente, a gente vai usar a forma do ponto de equilíbrio. Mas como existe vários projetos, o que nós temos que fazer? Nós vamos considerar a margem de contribuição da empresa, que é aquela margem de contribuição média. Então, eu tenho o projeto 56, 54, 50, 43, 34. Na média, é 43,15. Então, eu vou considerar essa margem de contribuição média, considerando que tem projetos que têm um ganho maior ou menor, já que é a empresa que nós estamos analisando, para poder fazer essa engenharia reversa. Tá? Para isso, para poder fazer isso, eu vou nem usar nenhuma, vamos dizer assim, uma fórmula técnica, né? Que às vezes fala, pega a fórmula do ponto de equilíbrio, não sei o quê. Não. Eu vou até usar a estrutura do próprio DRE gerencial, para vocês verem que é meio um raciocínio lógico, tá? Para poder construir, e às vezes fazendo esse raciocínio lógico é até mais fácil de compreender. Porque a forma do ponto de equilíbrio, inclusive, está lá gravada nas nossas aulas, né? Vários exercícios que a gente fez, não vou recordar agora qual é o número do módulo, mas tem lá no módulo de custeio variável, a gente faz inúmeros exercícios aplicando a forma de ponto de equilíbrio. Aqui eu quero mostrar uma forma diferente, usando o raciocínio lógico, que é a mesma coisa, de certa forma, do forma de ponto de equilíbrio, mas que talvez as pessoas podem se encontrar e entender melhor, né, o raciocínio. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui, ó, faturamento. Vamos colocar aqui a margem de contribuição, tá? Eu vou só encurtar um pouquinho o DRE com as informações que a gente precisa. Margem de contribuição. Vamos precisar também do gasto fixo e vamos precisar do resultado líquido.
Beleza. São esses 3 elementos que nós vamos precisar. Ótimo. Eu sei que o meu gasto fixo é 40 mil reais. Isso é uma informação que eu já sei. Então, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, tá, na nossa análise. Deixa eu descer aqui um pouco. Análise. Faturamento. A margem. Aqui, realçar. Beleza. Então, eu sei que o meu gasto fixo é 40 mil reais. Beleza. O meu faturamento, né? Eu sei que ele é 100%, mas ainda não vou colocar aqui o valor que ele representa. Beleza. Eu sei que minha margem de contribuição média da empresa, como é que eu sei disso? Está lá pronto, DRE. É de 43,15. Então, olha só. Então, aqui já começa um quebra-cabeça. Então, meu faturamento é 100. Por que o meu faturamento é 100? Porque ele é a receita do bolo. A partir dele vai ver as deduções. Ótimo. Sei que minha margem de contribuição é 43,15. Como é que eu sei disso? Com base na informação que o exercício deu, que a gente montou no DRE. 43,15. Ok. Aí, o gasto fixo em percentual eu não sei, mas eu sei o monetário, que é 40 mil. Beleza. O resultado líquido eu ainda não sei, mas olha só a engenharia que eu quero criar com vocês. Como a gente tem a margem de contribuição, gasto fixo e resultado líquido, então, para poder encontrar aqui o percentual do gasto fixo, o que, que vai ser? A gente vai ser basicamente a margem de contribuição menos o resultado líquido. Então, por exemplo, falando que eu quero um resultado líquido de 0, o gasto fixo tem que representar 43,15%. Por quê? Uma margem de contribuição de 43,15%, com gasto fixo em percentual de 43,15%, ele acaba zerando, né, o lucro líquido em percentual, matematicamente. Você fala, não, é mesmo, isso é óbvio. E aí, se eu coloco um resultado líquido igual está ali, ó, de menos 35,28%, eu vou ver que o meu gasto fixo em percentual é 78,43%, que inclusive é o mesmo percentual que a gente tinha feito na análise vertical ali, ó, que é o quanto que 40 mil representa no 51, 78,43%. Mas como é que eu sei disso, né? Porque se a margem de contribuição é 43, o gasto fixo representa 78 em percentual. Então, por isso que o lucro líquido é 35%, que é a diferença entre os dois. Né? Então, o gasto fixo ele é tão alto, que chega a ser maior que a margem de contribuição, que acaba gerando resultado líquido. Tá, mas por que eu fiz essa jogada de percentual? Porque aqui é a regrinha de 3 agora. Então, por exemplo, nesse cenário aqui, que eu tenho um resultado líquido de 35,28%, eu já sei que o faturamento tem que ser 51 mil. Né? Então, aqui eu vou só fazer uma forma, na situação atual, que ele vai chegar nesse 51 mil, e depois eu posso alterar o valor do resultado líquido em percentual, ele já recalcula automático. Então, por exemplo, 40 mil está para 78,43%, 100% está para X. Né? Então, aqui, quando eu faço essa regrinha de 3, ele já vai aplicar para mim qual vai ser o faturamento que eu tenho que ter para ter aquela margem. Né? E aqui eu vou deixar só a margem em amarelo, porque é como se fosse assim, é a única variável que a gente vai alterar, certo? O resto é fixo. Então, 100% de faturamento, eu não vou mudar. 43,15% de margem de contribuição, eu não vou mudar essa variável. Por que eu não vou mudar? Porque já é a margem da empresa, a não ser que mude algum dos parâmetros lá atrás, tá? Gasto fixo, eu não vou mudar diretamente. Mas indiretamente, na hora que eu mudar o resultado líquido, ele vai mudando. Ó. A gente fez uma fórmula, tá vendo? Então, indiretamente, ele vai mudar. Então, a única informação que nós vamos mudar é o resultado líquido, ele vai calcular o faturamento. Então, como nós vamos fazer essa regrinha de 3? Então, 40 mil está para 78, 100% está para X. Resumidamente, vai ser os 40 dividido por 78. E aí, a gente tem lá a mágica, 51. Ah, Eduardo, mas deu 51, 002 não deu 51 igual está lá. Né? Número de casas decimais. Então, se eu pegar 35,28, 43, eu já tenho, com 4 casas decimais, eu já tenho aquela precisão. Então, olha que interessante. No simulador que eu fiz aqui, né, rapidinho, uma estrutura mínima de DRE, se eu jogar um resultado ali de 35,28, realmente ele chegou naquele faturamento. Então, se eu faturar 51, eu já sei que é essa margem de lucro. Mas agora que vem um ponto mais interessante. Se eu falo que eu quero empatar, que é o ponto de equilíbrio contábil, aqui ele já calcula para mim, ó. Porque se eu quero empatar, eu já sei que minha margem de contribuição é 43,15, ele já joga o gasto fixo para 43,15, que é o gasto, o margem de contribuição menos o resultado líquido, né? 43 menos 0 é 43. E ele já recalcula qual é o meu faturamento pela regrinha de 3. 40 mil está para 43%, 100% está para X. Então, se ele faturar 92 mil reais aproximadamente, eu sei que ele vai ter o ponto de
equilíbrio. E aqui eu já começo, opa! Então, realmente eu vejo que se eu não mudar a estrutura de gasto fixo, eu preciso automaticamente aumentar os projetos. Inclusive, eu posso até fazer uma análise. Bom, hoje ele está faturando 51. Então, 92 menos 51. Então, eu teria que alavancar o meu faturamento em aproximadamente 41 mil reais. Por exemplo. Pensando naquela perspectiva que nós falamos que os 3 projetos são os mais rentáveis, né, em termos de margem de contribuição em percentual, que dá a média de 6 mil, eu posso até pegar esses 41 mil e dividir por 6 mil reais, para saber quantos projetos eu precisaria ter para automaticamente eu ter esse ponto de equilíbrio. Então, olha que interessante essa análise que a gente já fez. Então, deixa eu te falar um negócio, o gerente, né? Oliveira, bom, parabéns, você saiu do estágio onde você estava aí, né? Atendendo os clientes de maneira autônoma, cresceu sua empresa, prospectou clientes como o Vivaro, olha que legal. Tem cliente aí de 24 mil reais de faturamento, mas seu gasto fixo está alto. Para você alcançar uma situação de equilíbrio, Oliveira, vou falar uma coisa interessante, já fazendo um relatório aqui com vocês verbalmente. Então, você vai precisar aumentar o seu faturamento em quase 42 mil reais, o que representa, né, na nossa recomendação, em termos de mais contribuição mais atrativa, projetos com ticket médio de 6 mil reais, 7 projetos. Então, hoje, como você está com 5, você teria que expandir para 7 projetos. Oliveira, você consegue fazer isso? Você consegue pegar esses 7 projetos? E aí a gente já dá uma possibilidade maior. Ah, Eduardo, então eu não quero só empatar, não. Deus me livre, né? Uma empresa nasceu para empatar, não é uma ONG. Eu quero ter pelo menos 15% de lucro. Então vamos jogar 15% aqui, ele já vai fazer toda a magia. Então eu jogo 15% de lucro, ele já vai recalcular o meu faturamento, 142 mil reais. Ele já faz a diferença do 142 com 51, né? Nesse caso aqui é 91 mil reais. Inclusive, ele já pega os 91 mil, eu já dividi por 6 mil, que seria um ticket sugerido, né? Com base nos 3 primeiros projetos que têm as maiores margens de contribuição. E que daria que ele tem que pegar 15 projetos, ou seja, ele tem que triplicar a quantidade de projetos. Então, talvez, para o Oliveira, né? Fazer essa implementação, triplicar a quantidade de projetos, talvez ele não consiga. Então, talvez o mais interessante é a gente criar metas, né? Então, Oliveira hoje está na margem 35. Meta número 1. Vamos trabalhar para a situação de equilíbrio. Esse é o alvo, né? Então, aqui, trabalhando para a situação de equilíbrio, você teria que pegar 7 projetos. Obviamente, a gente está falando só de alavancar faturamento. Nós não estamos falando de reduzir custo. E se ele reduzir o gasto fixo, gente, o impacto ainda é maior. Né? Então, como aqui eu já deixei as formas todas vinculadas, então vamos supor que ele vinculou, conseguiu reduzir esse gasto fixo. Então, naquela situação hipotética que nós comentamos, dos 40 mil reais, 30 mil é para o labore dele, vamos supor que o Oliveira ele sensibilizou. Ele voltou às origens, falou, cara, tô tirando muito, né? 30 mil, né? O negócio tá que isso, né? Vou perder meu negócio. E ele reduziu para o labore pela metade, né? Supondo, né, que é 30 mil reais. Então, de 30 ele reduziu para 15, né? Então, eu vou ter uma redução de 40 para 15 mil. Ó. 40 menos 15, 25. Né? Vamos supor que ele reduziu. E na hora que eu faço essa análise de 25, aqui já muda muito. Ó. Então, se ele reduzir, né, nesse caso, aí, o prolabore dele, para ele alcançar o ponto de equilíbrio é só 1, de 7 para 1. E aí a gente começa a analisar. Será que o sócio ele pode fazer um sacrifício? Não. É 40 mil de gasto fixo, está tirando 30 mil de prolabore. Cara, se você reduzir pela metade o seu prolabore temporariamente, você precisa só de mais de um projeto para alcançar o ponto de equilíbrio. E se você quiser uma margem de lucro de pelo menos 15%, você precisa de 6 projetos. Que era quase aquele mesmo número, era 7, né? Mas para alcançar o ponto de equilíbrio contábil. Ou seja, se eu não consigo desmistificar qual que é o meu gasto fixo, ou se eu consigo enxergar e vejo que é muita retirada do sócio, eu vejo que ele está sangrando a empresa. Então a empresa vai ter que trabalhar. Vai ter que trabalhar. Vai ter um desafio enorme para conseguir mudar isso. Então, às vezes, a gente tem alguns percalços, vamos dizer assim, né? E aí, quando a gente começa a fazer as simulações, a gente apresenta para os sócios. Na maior parte das vezes, para quem for aplicar, vai ver que vai ter essa retirada muito alta, tá? Então, o problema é do sócio? Depende. Se ele quiser, né? Se estiver disposto a resolver, aí não. Agora, se ele não quiser tirar
nessa situação que nós falamos, 40 mil, 30 mil para o Labore, obviamente ele vai ter que trabalhar muito mais para isso. Então, olha o impacto, né, do gasto fixo nessa análise aí da precificação. Isso aqui nós estamos fazendo uma análise de uma empresa que está rodando. Tá? Então, olha que interessantíssimo. Deixa eu ver o que o pessoal comentou ali no chat. Professor, no caso, a empresa está nessa situação, como ela vai conseguir se manter dando esses resultados negativos, até conseguir a estrutura através de terceiro? Ótima pergunta que o Alexandre fez. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui dos 40, né? Vamos tirar os 15 mil. Então, a empresa está nessa situação, como é que ele faz? Então, ele está de prejuízo de 17 mil reais. Como que eles costumam fazer isso na prática, tá, Alexandre? Primeiro, começa a descontar duplicado, antecipar os recebíveis, né, quando faz venda a prazo. Usa conta garantida, cheque especial. Faz empréstimo, pessoa jurídica, pessoa física. Está resolvendo? De maneira alguma. Ele está postergando um problema, que inclusive vai potencializar. Quando eu faço isso, essas operações ela tem juros. Então a conta vai chegar. Ele está postergando, talvez dá uma ideia de alívio, mas no final das contas vai piorar, porque eu vou ter uma linha ali de despesa financeira a mais, né, no meu DRE, que no momento não tem. Então, o que a gente tem que entender? Eu entendi a situação, vi que não é um problema da operação, a operação é sustentável, mas vi que é um problema relacionado ao gasto fixo. Então, ou reduz o gasto fixo, ou 2, eu vou trabalhar para alavancar a venda. Se eu não faço nenhum nem outro, tchau, a empresa vai fechar. Não tem matemática que vá resolver de outra forma. O empresário ele não quer reduzir o gasto fixo, ele não quer aumentar o faturamento. Então, não tem jeito, está com dias contados, ele vai fechar. E isso acontece, inclusive, com bastante recorrência. Que às vezes a pessoa, né, se nega, né, a acreditar naquela realidade. Né? Tem uma situação de negação. Acontece. E vai muito da mentalidade. Para uma pessoa que é gestora mesmo, ou para uma pessoa que é analista, ele olha o número e fala, cara, o problema sou eu, vamos resolver isso aqui. Né? Eu não vejo problema algum a pessoa tirar um prolabore alto, mas que seja compatível com o faturamento da empresa. Então, nessa situação que a gente ilustrou, né, dos 40 mil de gasto e 30 mil para o labore, não faz sentido nenhum. Tá? E a gente pega bastante casos desses, principalmente em empresas embrionárias, que está começando, às vezes está na informalidade. Isso acontece demais. E às vezes até negócio de um porte até significativo. Tá? Isso é falta totalmente de despreparo. A pessoa acaba confundindo pessoa jurídica com pessoa física, e acha que a empresa é dela. Na verdade, ele é o fundador. Mas a empresa jurídica não é a pessoa física. Por isso que existe um CNPJ. E esse CNPJ você pode colocar várias pessoas. Então, existe aí uma virada de chave que o empresário tem que entender que o patrimônio da pessoa física não é a mesma coisa da jurídica, assim como o contrário. Então, tem uma questão de mentalidade aí. Então, basicamente, são esses dois rumos. Aqui a gente apresentou o rumo que, de maneira mais estratégica, tende a funcionar melhor, que é alavancar vendas. Alavancar vendas. Cara, eu não consigo vender, consultoria é um serviço, né? Desafio, às vezes o pessoal vai falar, né? Tem aquelas, né? Cara, se você é bom, você se garante, você está tendo esse gasto fixo alto, se vira, dá um jeito de correr atrás, porque a conta vai chegar. Qual é a sua vontade de manter o negócio? Aí vai muito do propósito, né? Por que você abriu o seu negócio? Qual é a sua missão? Qual é a visão que você tinha quando abriu esse negócio? Porque isso que vai fazer a empresa, né, ser sustentável financeiramente mais à frente. Porque se for um negócio muito mais superficial, né, não tiver um envolvimento, no primeiro obstáculo a empresa vai parar. Então, essas fases assim também, quando às vezes está num desafio, passando por essas turbulências financeiras, faz até a gente entender se o empresário realmente ele quer permanecer, né? Se ele quer seguir, né? Se é isso mesmo que ele quer, fazer essa validação. Isso não entra naquele dilema que nós falamos, né? Do empregadorismo, né? O cara que está misturando empregado, né? CLT ali, com empreender. Tá? Deixa eu ver o que o pessoal comentou. Complicado é que se fala de prolabore para os donos, eles dizem que não impacta tanto, né? Tal de saber diferente de receita e faturamento. Exatamente. Então, quando você mostra os números, aí obviamente você pode fazer um gráfico, pode fazer um dashboard a partir dos percentuais, né? Pode enfeitar um pouquinho. Mas quando você olha os números, não tem segredo. A gente consegue enxergar onde que está a problemática. A gente consegue enxergar o que o empresário pode fazer. E quando a gente faz situações, simulações, conforme nós fizemos aqui, né? Possibilidade de reduzir o gasto fixo, né? Seja pela metade, seja em algum percentual, igual nós simulamos aqui, né? 15 mil reais, que numa empresa desse porte nós acreditamos que seja bem tranquilo, a gente já vê que ele está
há poucos projetos de alcançar o ponto de equilíbrio, né? Mas enquanto ele tiver uma visão de gasto fixo alto, não quiser abrir isso, não tem jeito. Inclusive, acho que eu já comentei com vocês. Tem empresas que no contrato de serviço de consultoria às vezes não quer mostrar o gasto fixo. Né? Qual que é o gasto fixo? Esse. O que, que é? Não quero contar. E justamente, às vezes, está ali envolvido um alto prolabore, né? E às vezes fala que a maior parte é funcionário. Mas às vezes o funcionário não envolve todo aquele percentual. Então, são casos e casos que eu queria mostrar para vocês, essas simulações, né, o impacto que o gasto fixo tem nessa precificação desses projetos, o impacto que a gente tem de conhecer, né, essas fórmulas aí, né, vamos dizer assim, na engenharia reversa, de quanto que ele poderia faturar, considerando o ticket médio, e, obviamente, poder ali alcançar uma situação de equilíbrio. Geralmente, uma coisa que eu menciono, né, para os meus clientes, uma empresa ela tem 5 datas que são importantes. Primeira data, que geralmente quando começa o processo de consultoria, ela já passou, já teve um marco, na maior parte das vezes, que é a data de fundação. O dia que ele abriu a empresa. Isso é uma data importante para o negócio, que ele começou. Segunda data importante, que a maior parte das empresas estão correndo, às vezes até as pessoas físicas também, que é a data de equilíbrio. O dia que a empresa equilibra faturamento com gasto total. Então, está ali, né, na linha nula. Essa é uma segunda data importante que muitas empresas buscam, inclusive essa aqui está buscando. Terceira data importante é a situação e o dia em que a empresa alcança o lucro. Então, financeiramente, ela tem um faturamento maior que os gastos. Essa é uma terceira data importante. Geralmente, os empresários acabam parando por aí. Né? Geralmente, acabam parando por aí. Ou próximo do equilíbrio, no lucro, já fala, tá ótimo, é isso mesmo. Só que tem mais algumas duas datas importantes. A quarta data, geralmente, quando eu tenho um processo de automação, sistematização, né? Uma organização de informação, de processo, onde basicamente eu estou sistematizando os meus processos para escalar. E a quinta data é quando eu vendo a empresa. Nossa, Eduardo, então você faz isso tudo para vender o negócio? A gente tem vários casos, né, que o pessoal faz isso, né? Exemplo disso é o Flávio Augusto da Silva, né? Ele montou o negócio, estruturou o modelo dele, vendeu e depois comprou e reergueu, né? Então, vender um negócio, né? Basicamente, você montou um patrimônio ali intangível, carteira de clientes e tudo, você pode vender ele todo ou parcial, fazer uma estratégia, ou mesmo comprar. Não é? Então, vai trabalhar com essa questão do patrimônio, né? Que no inglês é o equity, né? Que o pessoal fala tanto. Então, basicamente, o empreendedor, ele vai trabalhar para isso, né? Para alcançar essas datas, né? Sair ali do prejuízo para o lucro, sistematização, organização de tudo, vender o negócio. Inclusive, a gente tem várias empresas aí que negaram, né, esse momento de venda e depois se arrependeram, né? Então, depois vocês podem pesquisar, por exemplo, do Yahoo, né? Então, o Yahoo se negou aí a vender, né? O Google queria comprar, entrar numa negociação e depois, né, a gente viu que virou o jogo, né? O Yahoo era maior que o Google e a gente sabe que hoje a história é um pouquinho diferente. Então, a gente tem que estar preparado para tudo, né, para ouvir essas propostas. Então, quando a gente começa a empreender ou ajudar esses empresários, a nossa missão basicamente é passar nessas datas. Só que quando o empresário ele tem essa visão de longo prazo, ele consegue ter essa clareza. Quando ele não tem, ele está focado talvez na segunda ou na terceira data. E ali está o suficiente. E está tudo certo. No entanto, quando o empresário está focado na segunda e na terceira data, a longo prazo, realmente ele tende a estabilizar, né, entrar no estágio de maturidade, ou mesmo de declínio e acabar também fechando a empresa. A gente sabe que o mercado é dinâmico, vai surgindo vários players, né, vários concorrentes, e obviamente vai fechar. A gente sabe disso, principalmente agora falando das questões atuais, na verdade, né, temos isso há um tempo, né, mas com a pandemia intensificou. Formas de ensino hoje. Hoje o pessoal, eu vejo, né, pelo relacionamento que eu tenho com os alunos, que tem um nível maior de aceitação em termos de graduação, estudos, cursos à distância. No passado, talvez o pessoal, por questão cultural, tinha mais resistência. Então, para as empresas que trabalham muito no modelo tradicional, se não se antenarem a isso, provavelmente, não em um futuro muito distante, está fora do mercado. Então, esses detalhes todos, essas movimentações todas que acontecem, se eu ficar focado só na situação 2 e 3 e não olhar para o estratégico que está acontecendo, automaticamente eu tendo a entrar nesse estágio aí, né, de maturidade, e, obviamente, isso vai afetar o financeiro, a empresa vai perecer. Deixa eu ver o que o pessoal está comentando.
põe ela na bolsa e vende, ótimo também. Abriu, né, capital, exato. Só tem que tomar cuidado, né? Eu vi o Alexandre colocou ali um post da New Bank, né? Então o pessoal colocou lá, quando a New Bank fez o IPO, né? Tava lá uma Lamborghini, né? Uma brincadeira, um meme. E aí depois eles colocaram um carro inferior. Eu não vou lembrar qual carro que era, mas era um carro bem petitinho, aquele chinês, esqueci o nome dele agora. Que tipo, tinha uma expectativa alta e depois foi, obviamente, frustrado, né? Tem uma expectativa menor. Pela concorrência não perdoa, famoso menos do painel, exatamente. Então, pessoal, espero que vocês tenham pegado a ideia, né? O espírito da coisa aqui, das análises. E às vezes o pessoal, eu vejo algumas pessoas pensando, né? Nossa, eu quero fazer uma análise e quer criar algo assim, né? De outro planeta, né? Com algo interativo. Isso é muito legal. Os dashboards e tudo. Mas às vezes uma boa análise é uma análise que é feita ali de uma maneira bem objetiva, bem simples, que você consegue rapidamente aqui alterar as informações e ter uma clareza, né? O cliente. E quando ele consegue ver isso de maneira prática, de maneira fácil, o cliente percebe, ou você como analista mostra isso para o chefe, é sinal que você dominou, né, o conceito de gestão financeira. Que às vezes a gente vê também o pessoal mostrando as planilhas aí, né? Nada contra. Mas com um monte de macro, um monte de coisa, né? Tudo travado. Isso é muito bacana, né? Mas tomar cuidado. Às vezes a gente deixa isso aí para o sistema, né? O sistema vai lá, integra tudo, tudo. E às vezes uma planilha você faz uma análise bem específica, bem pontual para atender, altera uma variável, coloca ali, né? De uma forma bem didática, resolver o problema, que esse é o objetivo, né? Então, deixa esse recado para vocês, né? Inclusive o grande parceiro aí, Cláudio Damasceno, ele sempre fala, né? O simples acaba vencendo aí o sexy, né? Claro que eu não estou falando para vocês não enfeitarem, isso é muito importante, mas tome cuidado, tá? Às vezes, o que o empresário precisa é uma decisão, uma orientação rápida. E às vezes, se você ficar demorando demais, vai perder o time, né? E aí, quando a gente perde esse time de decisão, a gente sabe automaticamente onde pode chegar. Isso pode custar a vida do negócio. Então, vocês viram aí nessa situação, se passar, até o Alexandre falou, cara, onde que ele vai pegar esse dinheiro? Então, se você demorar 2 meses para desenvolver, chamar um consultor ou mostrar nada, essa empresa vai nem existir. Então, tem que ser rápido, tem que ser ágil, tá? Então, isso aí é o que faz a diferença na prática. Depois, obviamente, que tomou a decisão, aí depois você pode, né, enfeitar, colocar um dashboard, colocar automatizado, trancar células, colocar senha, né? Toda aquela firula, né, que talvez seja importante também, dependendo das quantidades de pessoas que vão acessar a informação, né? E falando em informação, nós fizemos até uma mentoria sobre gestão de informações, né? Para quem não assistiu, fica aí a minha recomendação. Bom, pessoal, se vocês não tiverem dúvidas, não tiverem questionamentos ou comentários, tá? Caso vocês tenham, fiquem à vontade ao colocar ali no chat, abrir o microfone. Nós encerramos aqui a nossa terceira live, onde nós aplicamos um caso prático, tá? Da empresa prestadora de serviço. E nós voltamos na semana que vem, fazendo a quarta e última live também de um conteúdo prático relacionado à precificação, onde também nós vamos fazer essa análise em conjunto, né? Ou seja, as lives a gente tem esse cunho mais técnico, né, de prática, e obviamente também vai exigir que você tenha consumido, né, ou total ou parcial do nosso conteúdo. Obviamente, se você não consumiu, ou se consumiu e às vezes acabou, né, falhando um pouquinho a memória, ou caiu no esquecimento, você pode fazer, né, o pause no vídeo, retomar lá nos módulos, essa é a vantagem do curso gravado. E também fique à vontade, se você assistiu, né, aqui no modelo gravado, mandar suas dúvidas, né, lá no nosso grupo exclusivo. Inclusive, nós temos ele no Telegram também, que você vai ter esse acesso, esse benefício, né, de maneira perpétua. Me despeço aqui, tá? Desejo para vocês aí uma excelente noite. Agradeço a todos que participaram, colocaram aqui as suas dúvidas, sem dúvida, né? Participar do ao vivo, totalmente diferente. Mas também a gente está sempre à disposição para colaborar aí na carreira de vocês. Espero vocês na quarta-feira para nossa quarta e última live, né? Para nós encerrarmos aqui as baterias de lives e mentorias. E espero que ela seja também uma live que vai encerrar aí com chave de ouro nesse ciclo, né, dos conteúdos aí do nosso curso de análise de custo. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até semana que vem.